Saúde em Celular de hoje vai falar com você sobre abscesso dentário, ou seja, saúde bucal. O abscesso dentário, um problema seríssimo que advém de uma má escovação muitas vezes, do alcoolismo, do tabagismo, que provoca infecções no dente ou até na gengiva e consequência o abscesso dentário caso não haja um tratamento adequado, com medicamento adequado, com antibiótico na dose certa, utilização de forma certa, no tempo que o médico ou o profissional realmente prescrever e a não utilização de um esteroide que é o corticoide. Você vai acompanhar hoje aqui no programa Saúde em Celular com o Dr. Aloysio Ruelas a importância de se fazer o tratamento correto. Por quê? Porque o abscesso dentário ele pode levar como consequência a uma endocardite, que é uma inflamação, uma infecção do endocárdio, que é uma capinha que reveste o coração, uma mediastinite, uma infecção gravíssima que fica aqui o mediastino no meio aqui do nosso tórax, uma osteomielite, e essas patologias, principalmente as cardíacas, pode levar à morte. As pessoas às vezes chegam ao hospital com esse abscesso já totalmente evoluído e com essas patologias gravíssimas que acabam muitas vezes, infelizmente, levando à morte. Quero que você acompanhe com atenção esse programa e cuide cada vez mais da sua saúde bucal, assim como você cuida do seu coração, do seu pulmão, do seu rim, da sua coluna. A boca também é muito importante para a sua qualidade em saúde. Convido você a ficar aí, continuar conosco. Nós vamos para um intervalo rápido e já volto aqui com o Dr. Aloysio Ruelas falando sobre este assunto. Volto em um minutinho. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular e tenho o prazer de receber aqui no programa meu amigo, um grande profissional, bucomaxilo, Dr. Aloysio Ruelas. E vamos falar hoje, como vocês viram no editorial, nós vamos falar sobre abscesso dentário, né? Muitas pessoas não sabem nem exatamente o que é isso e a gravidade que é um abscesso dentário.
E estou aqui agora, vamos conversar com o Aloysio aqui, que é professor, doutor, né? Realmente uma sumidade em bucomaxiloterapia, bucomaxilar, né? Ele faz todo o tratamento bucomaxilar. Aloysio, muito prazer te receber aqui no programa. Prazer é meu. Tá? E eu já quero começar te fazendo a seguinte pergunta, né? As pessoas devem estar se perguntando o que é um abscesso dentário. O que é isso? E o que está causando, assim, nas pessoas? O abscesso dentário, ele normalmente ele oriunda de uma infecção no dente, né? Por isso chama abscesso dentário. Porque as pessoas confundem muito inflamação com infecção, né? Sim. O processo inflamatório é natural num processo regenerativo, ajuda, é um processo de defesa até do organismo, processo inflamatório, né? Agora, quando a gente tem uma infecção com um agente externo, um bichinho atuando ali, né, na região, o organismo entra numa briga contra essa infecção. E uma das maneiras do organismo eliminar essa infecção é fazendo um processo inflamatório agudo para jogar fora esses bichinhos, né? Tá. Aí a gente tem então aquele inchaço, aquele edema que vaza pus, que a gente chama de abscesso de origem dentária, né? Quer dizer, tudo então começa com uma infecção, um processo inflamatório, que muitas vezes o organismo não consegue combater, o bichinho lá, a bactéria... se apodera ali daquela situação e aí acaba complicando. É muito comum, por exemplo, pessoas que têm uma higiene oral ruim, elas começam a ter sangramento na gengiva. Sangramento na gengiva, uma gengivite. Nesse processo, o organismo já está meio desequilibrado, as bactérias que tem na boca já estão causando um processo, já começando um processo infeccioso. Mas, enquanto é uma gengivite, se você escovar o dente direitinho e limpar, ela regride. Essa gengivite, num processo mais avançado de infecção, pode levar a uma periodontite, que as pessoas misturam muito com a pulpite. A pulpite, que seria uma infecção do canal do dente. Essa infecção do canal do dente é quando o dente lateja, dói, tem cárie. Com água fria, dói com quente, com frio. Essa é a pulpite, que é uma infecção da polpa dentária. Certo. Essa infecção em volta do dente é a periodontite, né? Mas ambos são processos infecciosos, que podem levar a abscessos e então, você já falou, eu ia te perguntar causas, né, de se formar um abscesso dentário. Você já falou que a má higiene bucal, a escovação mal feita ou a não escovação provoca. Podemos ter outros. Qual a outra causa? Por exemplo, um dente ciso que não está conseguindo espaço para nascer. Tá. Aí ele faz uma bolsa ali, aquilo enche de bactéria, sangra e começa um processo infeccioso ali. Aí você pode ter um abscesso por causa de um dente que está nascendo, por exemplo, né? Uma cárie, são vários... Essas, vamos dizer, são as causas mais comuns, né? Que você citou aqui, mais comuns. Agora, existe alguma doença de base, doenças de base que predispõem a pessoa a ficar mais vulnerável, vamos dizer assim, à formação de um abscesso dentário? Indivíduos imunodeprimidos, né, que fazem uso de corticoides por períodos longos, pacientes diabéticos, né, que sofreram um transplante e aí são usam imunossupressor. Só que o que acontece é o seguinte, tanto a doença de base facilita o aparecimento do abscesso dentário, quanto as infecções orais facilitam as outras doenças, cardiovasculares, por exemplo. Aí seria já uma complicação, né? Uma complicação, mas o problema é o seguinte, quando você começa uma gengivite, por exemplo, que você tem um processo inflamatório ali, os vasos dilatam, o que o organismo faz? Ele inflama o local para combater aquelas bactérias. Sim. Só que o paciente não cuida, aquele processo vai aumentando, os vasos ficam permeáveis, essas bactérias caem na corrente circulatória, aí eu dependo de uma resposta imunológica secundária, né? Então, um paciente, por exemplo, que faz um uso prolongado de corticoide, eu inibo, eu mantenho o bichinho trabalhando, mas não deixo o organismo se defender, né? Tá, mas tem casos, né, Aloysio, que, por exemplo, o paciente transplantado, que ele precisa usar o imunossupressor, não tem outra forma de fazer, não tem o que fazer. E ele, é claro que aí vem as prevenções, né, que é se cuidar mais, fazer um controle, né, fazer um controle com o dentista, periodicamente e tudo mais, né?
Isso é muito importante. Pacientes imunodeprimidos, pacientes oncológicos, Oncológicos. Né? Que tem que fazer um tratamento prévio ao tratamento, porque durante o tratamento é difícil controlar essas variáveis. Né? Veio aqui a minha cabeça agora para te perguntar. O paciente com o alcoólatra, por exemplo, o alcoolismo, o tabagista, também você acha que é um fator que predispõe? Predispõe. O álcool, um consumo acima de 10 gramas de álcool diário já é um fator que predispõe a mais infecções orais. O tabagismo também predispõe pela perda de vascularização periférica, pelo depósito de pigmento, de sujeira nicotina. Mesmo, nicotina. Tem mais de 400 substâncias tóxicas. Então, né? Realmente, o tabagismo e o alcoolismo também predispõe. São fatores que predispõem, né? E também a questão, né, é importante que algum antibiótico que se toma e pode também predispor, não? Antibiótico. O problema do antibiótico é o seguinte, a flora bucal é muito variada. Ela, a princípio, uma infecção no início, ela é mais de cocos gram-positivos. Tanto. Só que a flora bacteriana ela é muito dinâmica, então uma bactéria vai se alimentando do processo da outra, então acaba altera muito a flora. Altera muito a flora. Gengivite, uma periodontite, por exemplo, 21 dias aí, você já tem ali coco, tem bastonete, gram-positivo, gram-negativo, anaeróbio. Então um conjunto assim, muito grande de bactérias. Então se você usa antibiótico por conta própria, por exemplo, né, você usa uma amoxicilina, sei lá, numa subdose, você pode mexer com essa flora, piorando o quadro infeccioso. É muito importante aqui, eu acho que nós estávamos conversando antes de começar o programa, que você disse que está havendo um grande problema, um aumento grande da estatística de abscesso dentário. É isso que está acontecendo? A gente que trabalha em hospitais, isso. Né, da região, a gente tem notado um aumento muito grande, não só do número de abscessos, mas da gravidade com que esses abscessos têm chegado até a gente. Certo. Então, assim, é uma preocupação, pacientes que chegam ao óbito, pacientes que ficam, às vezes, meses na UTI por causa de uma infecção dentária, uma coisa que poderia ser evitada. Então, isso tem aumentado? Tem aumentado nos últimos tempos. Aumentado, e eu tenho associado muito, assim, pela minha experiência clínica. É claro. Eu tenho observado muito que quase todos os casos que eu atendi, por exemplo, que ficaram graves, o paciente vinha de automedicação, ou um uso incorreto de antibióticos, ou um uso prolongado de corticoides como anti-inflamatório, que não tem indicação. O corticoide ele não tem indicação para processos infecciosos, a não ser em casos específicos. Então, né? vamos entender bem aqui, para que as pessoas entendam, que eu acho isso muito importante, uma informação muito importante, para que nós possamos estar ajudando as pessoas. Quer dizer que uma pessoa ela tem lá um problema, lá, uma infecção no dente, ou uma periodontite, uma gengivite, enfim, procura um serviço médico, vamos citar aqui nada, mas procura um serviço médico, e às vezes esse profissional, ele utiliza um antibiótico, às vezes em subdoses, quer dizer, doses abaixo do que deveria, e associa um corticoide, é isso? Associa o corticoide. Só que o que é a intenção do profissional? A intenção dele é melhorar aquele processo inflamatório. Tá, claro. Realmente o corticoide tem esse poder. Só que ao mesmo tempo que o corticoide melhora aquele quadro inicial de inflamação, ele também inibe a resposta imunológica do paciente. Porque o corticoide ele também, ele é uma faca de dois gumes. Ele diminui o processo, mas ao mesmo tempo ele diminui a resposta imune. Diminui. Aí o paciente aí o paciente ainda faz aquilo que, tipo, o médico receitou corticoide para ele 2 doses. Sobra na caixinha e ele continua tomando por conta dele, por exemplo. Prolonga. Então eu atendi uma senhora que ficou 15 dias tomando dexametasona para melhorar um abscesso dentário. Resultado, ela teve uma mediastinite e foi parar na UTI. Então, por quê? Porque quando ela vai inibindo aquele processo inflamatório, ela mascara o diagnóstico. Porque se deixar o processo ficar agudo, a gente identifica e drena. Drenou, abscesso drenado, abscesso curado, né? Sim. Só que quando a gente vai ver, aí você começa a perceber, por exemplo, na palpação do peito, você começa a ver que tem coleção de pus ali no pescoço, no peito, uma gendilúde que evolui para um mediastinite. Luiz, nós vamos ter que fazer um intervalinho aqui rápido, mas nós vamos voltar
a esse ponto da nossa conversa aqui, porque eu acho que isso é o que deve ficar aqui da questão da prevenção, de se evitar até mesmo o óbito, né? Volto em 1 minuto. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circulare Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos, com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circulare Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circulare Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje aqui com o Dr. Aloísio Ruelas, bucomaxilo, que está trazendo informações muito importantes em relação ao abscesso dentário. Eu tenho certeza que vocês não imaginavam que uma infecção de dente, né, mal cuidada, maltratada, pode levar até mesmo a óbito. Aloísio, vamos voltar nesse ponto que eu acho que é muito importante. Então, se uma pessoa ela apresenta uma infecção dentária, começa a ter uma dor no dente ou sangramento constante em gengiva, o que ela deve fazer para não chegar a esse ponto de parar numa UTI por mediastinite ou até mesmo às vezes por uma osteomielite também, né, que é uma complicação? O que ela deve fazer? Então, o primeiro passo seria procurar um profissional capacitado, né, um dentista ou médico, para entrar com um antibiótico correto, fazer uma limpeza mecânica. No caso, por exemplo, de uma periodontite, você faz uma limpeza mecânica, entra com os antibióticos e tal. No caso da pulpite, uma infecção do dente, às vezes abre o canal, trata o canal para eliminar aquela infecção, né? Agora, se um sintoma, por exemplo, o dente está latejando, está com febre, né? É um sinal de alerta, você tem que correr para o... Eu ia te perguntar, um sinal de alerta. Febre, o dente latejando, vermelhidão, calor, né? Rubor, fica o rosto inchado, vermelho, quente. Então, tem que procurar um profissional e não subestimar a evolução desse processo. Isso. Porque o que acontece? Essas infecções da face, elas drenam para essa região aqui embaixo do pescoço. Porque os músculos aqui aceitam, né? Então, aqui junta pus embaixo do pescoço, que é uma situação que a gente chama de angina de Ludwig. Essa infecção, ela pode perfurar, por exemplo, o esôfago, parede posterior e desce para o mediastino, pode dissecar através dos músculos e descer para o tórax. Aí fica uma infecção gravíssima. Né? Luiz, sabe o que eu acho interessante? As pessoas, eu não sei se é uma questão até cultural mesmo, né? As pessoas, às vezes, com problemas de dente, não dão tanta importância como se você tiver algum outro tipo de infecção. E vocês vejam a gravidade de um quadro desse. Porque a doutora Luiz falou aqui, mediastinite é um quadro gravíssimo, gravíssimo. A osteomielite também, que é o osso, a lesão do osso. Lesão do osso, principalmente em senhoras, por exemplo, mais idosas, que fazem uso de bisfosfonato, que são esses remédios para osteoporose. Essas senhoras que usam bisfosfonatos para osteoporose, elas têm uma predisposição, quando elas têm infecção dentária, elas têm uma predisposição a necroses ósseas extensas. O que é necrose óssea? Morre o osso, né? O osso morre porque quem usa bisfosfonato, que são os alendronatos para osteoporose, o bisfosfonato ele é um inibidor de osteoclasto, né? Ele evita que o organismo limpe aquelas células mortas. Então, se a pessoa tem infecção dentária,
aquilo associado ao uso do bisfosfonato, o osso começa a morrer, ela perde o dente, quando extrai o dente aquele buraco aumenta, o osso começa a morrer e sem entender aquele processo. Né? Então fica aqui o alerta, né, Aloysio? O alerta da utilização dos tais corticoides, né? E outra coisa que é muito importante, ele citou aqui agora o caso dessa senhora que tomou 15 dias de corticoide. Eu tenho certeza que o profissional não passou 15 dias, deve ter passado 5 dias, no máximo 7 dias, né? Então, automedicação, né, Luiz? Não se automedicar, ir na farmácia e comprar. Gente, é muito grave a questão do abscesso dentário. Eu fiquei muito preocupada quando o Aloysio me falou, eu falei, vamos fazer um programa para orientar. Para você ter ideia, eu faço cirurgias enormes, cirurgias ortognáticas, por exemplo, com uma dose única de dexametasona no pré-cirúrgico. Tá. Uma dose única. Então não tem essa necessidade do uso prolongado do corticoide. Eu vi um trabalho da USP, por exemplo, na UTI, que mesmo em situações de sepse graves, que eles usaram corticoide de várias formas e foram comparando. Quer dizer, sempre os melhores resultados eram com doses muito baixas de corticoide, muito próximas à dose normal. Nossa. Então não justifica. Eu acho que o que tem chegado em mim, os casos mais graves que eu tenho observado, inclusive com óbitos, todos eles faziam uso prolongado de corticoide num processo infeccioso. Infecção. Não pode se usar corticoide, em raríssimos casos, com orientação médica e acompanhamento médico, né? E também a questão da automedicação, isso tem que ficar muito claro, que eu sempre falo aqui no programa. Bem, você quer mais completar sobre isso ou já? Não, é só isso que eu estou falando, que o corticoide eu não estou levantando uma bandeira contra os corticoides. Claro. Acho que ele tem um uso excelente, mas específico, né? E os profissionais têm que se adequar, têm que se orientar, têm que estudar a respeito do uso desses fármacos. Além de tudo, né, a medicina evolui, tudo evolui, nós, todos os médicos, todos os profissionais da área da saúde têm que estar se capacitando, assim como todos os outros profissionais de outras áreas, nós temos que estar nos capacitando cada vez mais, né, Luiz? Na verdade? Com certeza. Todos nós, né? Com certeza. Na verdade. Bom, diante disto, né, dessas orientações que você está falando, eu quero que você fale um pouquinho da prevenção. Da prevenção do... Prevenção de se chegar à questão desse abscesso ou das gengivites ou da periodontite. O que nós podemos fazer? Tem coisa que é inerente à nossa, inerente à nossa vontade, mas tem coisas que dá para evitar, né, Luiz? A higiene oral e a visita regular ao dentista, higiene oral é a base de tudo. É muito mais fácil você gastar com uma escova de dente do que com um dentista, né? E é muito mais fácil você gastar com o dentista do que gastar com o hospital. Então, acho que assim, a evolução do problema, sempre a prevenção é muito mais barata e muito mais fácil de se realizar, né? Eu já atendi crianças, por exemplo, com otites, com sinusites graves por causa de dentinho de leite, porque a mãe acha que o dentinho de leite não tem problema, mas o dentinho de leite faz uma infecção tão grave quanto o dente permanente. Né? A mãe viu que a criança está latejando e sem cantar o sofrimento da criança. Que dói muito. Dói muito. Então eu acho que tudo está na higiene oral. Mas depois do processo instalado, eu acho que é correr para o dentista nesses sinais de febre, calor, rubor, né? Ficar vermelho, doendo. Aí, a conduta de imediato, quando chega um caso desse no seu consultório, claro, quando chega um caso já com mediastinite e outras consequências, vai para a UTI. Correndo. Você já faz uma drenagem ali, a limpeza, tudo? E eu sempre procuro fazer o seguinte, eu sempre entro com antibióticos e com anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que é não corticoide. Não corticoide. E deixo o processo ficar agudo, estimulo o processo inflamatório com calor. Se ele não tiver flutuação, não tiver molinho, não tiver vazando pus, eu estimulo ele para ele vazar. É para amadurecer, né? Para amadurecer. As pessoas falam, vão amadurecer, né? Isso, é igual uma espinha que vai inflamando até vazar. Isso. Eu forço ela para ela vazar. Porque quando vaza, você trata a infecção. Agora, se você inibe o processo inflamatório, que é o que os corticoides fazem, né? O corticoide ele mascara, ele inibe o processo inflamatório, mas a infecção continua, né?
Então eu procuro tratar assim, procurar uma limpeza mecânica, se for um caso de uma periodontite. Sempre tem que fazer uma limpeza, né? Se for periodontite, doença periodontal, sim. Se for uma pulpite, às vezes extrair o dente, às vezes abrir um canal, né? Tratar a causa, né? Na verdade, o que a gente entende é o seguinte, a ida, a visita, vamos dizer assim, periódica ao dentista é muito importante, gente. Olha, um quadro gravíssimo também, Luiz, que nós não falamos aqui, me lembrei aqui agora que acontece por questão de infecção dentária, é endocardite. Endocardite. Né? Que é gravíssima endocardite. Endocardite são trombos, né? Um infarto do miocárdio de origem. Nos Estados Unidos hoje eles estão muito focados nisso, porque essas bactérias, quando inflama a gengiva ali, essas bactérias deslocam para os grandes vasos. Ela tenta alojar nas paredes do coração ou dos grandes vasos, igual ela faz ali. E aí o organismo começa uma reação por fibroblasto, tal, tenta segurar aquela infecção na parede do vaso. Forma um trombinho ali. Faz um trombinho, infartou, teve uma embolia pulmonar por causa de infecção dentária. Só que ela não sabe, né, que foi pela infecção dentária. Então, por exemplo, uma mulher que fuma, usa anticoncepcional e tem periodontite, é um quadro, é uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Bem, e o tratamento, se tratado, vamos dizer assim, infelizmente chegar a abscesso, e se correr rapidamente, você consegue reverter. O que você me falou é que nos últimos tempos, quando as pessoas já chegam e vão direto para a UTI. É por quê? Porque quando ela chega... Isso aí que preocupou. Ela faz uma angina de Ludwig, usando corticoide, por exemplo, por período prolongado. Aí ela fica febril, não mostra... Dá uma falsa melhora. Uma falsa melhora. Aí, quando você interna o paciente, por exemplo, ele respirando mal e tal, paciente com dificuldade de respiração, tudo, você faz uma tomografia, por exemplo, tá cheio de pus no pescoço e já dissecando. Então, aquele, sabe, eu fui no serviço público 5 vezes. 5 vezes eu fui lá nesse período de 15 dias, 5 vezes eu fui, só que o paciente faz o quê? Ele não acompanha o tratamento, ele vai para o médico tratar aquele quadro agudo daquela hora. Melhorou, esquece. Ou às vezes ele toma remédio por conta dele ou não volta para dar continuidade ao tratamento, é complicadíssimo. Então, nós estamos no fim do programa, eu espero que você que está nos assistindo absorva essas informações, e cuidar da boca é cuidar da saúde também, não é isso? É isso. Muito obrigada, que Deus continue iluminando esse seu trabalho, viu? Tenho certeza, vocês vão ter muita informação sobre saúde, porque nós queremos mesmo cada vez estar mais perto de você. Até a próxima semana, claro, se assim permitir. Até lá!